Estamos começando mais um Papo de Exatas e hoje recebemos Manuela Souza, da UFBA. Manuela, é o seguinte, na época do meu exame de qualificação, teve uma vez que eu estava sentado no banco do IMPA e estava meio desolado assim, meio triste. Um colega meu que é negro e peruano, chamado Pierre, ele sentou do meu lado e falou algo que pela primeira vez na minha vida eu notei, ele falou que no Brasil é meio estranho porque nos locais de trabalho sempre tem pessoas negras, mas geral elas trabalham na limpeza. E vendo sua fala no documentário Potência M, eu percebi que você fala exatamente isso, que você está no lugar onde não deveria estar, se chegasse o padrão atual, que é no lugar de professor universitário. Eu gostaria de saber qual caminho você percorreu até virar professor universitário. Queria agradecer primeiro pela oportunidade de estar falando aqui e dizer que eu me identifico bastante com a história que você relatou do seu colega, né, que sentou do lado dele. E falando um pouco da minha trajetória, né, eu sou baiana, mais precisamente soteropolitana, fiz graduação e mestrado na Universidade Federal da Bahia, né, também em Salvador, e fiz o meu doutorado na Unicamp. E vivendo em Salvador, sendo soteropolitana, né, onde a gente tem aí mais de 80% da população sendo negra, talvez eu me enxergasse um pouco mais fora das paredes da universidade, né? Eu sou de uma época, enfim, né, eu comecei a graduação em 2003, então a política de cotas não estava bem estabelecida como está hoje, então a universidade, de fato, eu enxergava pessoas parecidas comigo, muito mais presentes em cargos de pessoas que trabalham na limpeza, mulheres negras principalmente, né, trabalhando na limpeza. E quando, enfim, na graduação eu ainda tinha, né, colegas, mulheres negras, mas aí eu fui de uma época também que na matemática tinham muito menos mulheres do que tem hoje, ainda somos poucas, né, e pessoas negras eu enxergava um pouco mais na graduação. Quando você dá continuidade aí a nível de pós-graduação, você passa a se enxergar cada vez menos nesses espaços. Enfim, terminei o mestrado ainda na UFBA, depois que eu fui para a Unicamp, e aí foi um baque, porque Campinas é uma cidade, enfim, a Unicamp é uma das instituições, uma das principais instituições da América Latina, não somente do Brasil, uma das melhores instituições do Brasil, do país. E aí lá eu percebi que o número de pessoas negras era ainda menor, né? Nessa ocasião eu estava fazendo doutorado, inclusive no doutorado a gente tinha uma presença muito pequena, e aí você não consegue se entender como alguém que faz parte daquele espaço, né? Parece que você é um estranho no ninho, né? Tem sempre essa impressão. Então eu percebi de uma maneira mais nítida isso quando realmente eu fui morar em Campinas. Tá bom, muito obrigado. Dando sequência, eu lembro que em 2017, no IMPA, no ano que eu entrei, teve o colóquio de matemática. Eu acho que talvez tenha sido um dos primeiros locais onde teve uma mesa redonda sobre mulheres na matemática. E muito polêmica, como é o tema. E no meio dessa polêmica, assim, começou muita gente a falar. Teve uma aluna negra que ela falou, talvez a fala mais importante que tem naquele evento, que ela falou, tá bom, a gente tá falando sobre mulheres, mas uma coisa que a gente deve notar é que não tem nenhuma mulher negra na banca. Em 2019, eu acho que a partir desse embrião, que foi esse encontro de mulheres em matemática, que ocorreu em várias universidades no Brasil, teve o encontro Mulheres em Matemática, eu estava inclusive presente no evento, foi o evento mais bonito do IMPA, porque a decoração ficou muito bonita e no crachá de identificação tinha um girassol. Então eu fiquei com inveja porque eu não peguei o crachá. Então, nesse evento, teve uma parte também que foi sobre mulheres negras, de que você falou. E uma coisa que chamou a atenção na sua fala sobre mulheres negras é que vocês são procurados em todo o Brasil, mulheres negras, e foi difícil encontrar. A pergunta que eu faço é, onde estão as mulheres matemáticas negras no Brasil? É interessante essa sua pergunta, porque foi exatamente a pergunta que eu me fiz. E a motivação dessa pergunta foi
está muito relacionado à discussão da presença de mulheres na matemática. Por muito tempo, né, ela é uma discussão que começou aí por volta de 2014, eu acompanhei o início da discussão, e por muito tempo ela foi uma discussão focada em mulheres brancas, né? A discussão, quem era protagonista dessa discussão era a demanda de mulheres brancas, e eu, enquanto mulher negra, estive muitas vezes nas plateias, como você mesmo mencionou, desses eventos, dessas mesas, e eu não conseguia, talvez, me identificar tanto com esse movimento de mulheres na matemática como hoje eu me identifico. E talvez hoje eu entenda por que eu não me identificava, porque talvez aquelas histórias, elas eram muito distantes da minha história, da minha realidade de vida enquanto mulher negra, né? A gente tem realidades que estão pautadas no fato de eu ser uma mulher negra, né? Eu não sou apenas uma mulher, eu sou uma mulher negra. E, enfim, desde da minha história enquanto mulher, desde a minha vivência enquanto acadêmica, ela é bem diferente da vivência de uma mulher branca. Então, quando você mencionou isso, foi no fundo o que eu sentia quando eu estava presente nesses eventos. E em algum momento, aquilo me causou uma inquietação, foi um momento específico, de uma mesa específica que eu participei, que eu estava até na Unicamp na ocasião, e ela me causou inquietação justamente porque uma das professoras que estavam presentes na mesa, né, na discussão, ela questionou onde estavam as mulheres negras. E aí, mas ela questionou muito no sentido da não existência das mulheres negras na matemática, né? E aí aquilo me causou realmente um incômodo profundo, porque eu era uma mulher negra na matemática e eu estava escutando aquilo. Enfim, eu me posicionei naquela ocasião, na parte de perguntas, enfim. E a partir daquele momento eu comecei o levantamento de encontrar mulheres, no caso, professoras universitárias, esse era o recorte, né? Encontrar professoras universitárias, mulheres negras, dentro da área da matemática. E aí, como a gente tem uma problemática muito grande, racial, dentro do Brasil, né? O Brasil foi por muito tempo um país que viveu o mito da democracia racial, né? Essa ideia que, no fundo, somos todos iguais, né? E aí, por conta disso, essa coisa da autodeclaração racial talvez não apareça tão frequentemente. A gente tem dados do IBGE que falam sobre isso, mas se a gente olha sobre a perspectiva acadêmica, existe um silêncio quando a gente fala dessa temática racial, principalmente na área de exatas. E aí a minha estratégia foi, vamos lá, como é que eu faço para encontrar essas mulheres, né? Se eu penso sobre a perspectiva regional, por exemplo, do meu estado, é um pouco mais fácil, porque eu conheço boa parte das universidades, tenho contato com os colegas, enfim. Então, possivelmente, eu poderia fazer uma lista de algumas mulheres que eu acredito que se autodeclarem negras, né? Porque é importante essa questão também da autodeclaração. Mas eu queria sobre uma perspectiva nacional. No fundo, o que eu queria era ter um banco de dados nos quais, se alguém dissesse para mim onde estão as mulheres negras, eu perguntasse, mas você quer uma mulher negra aonde? É aonde? É no Rio Grande do Sul? É no Pará que você quer? É no Rio Grande do Norte? Enfim, no fundo eu queria isso, né? Esse incômodo, ele acabou gerando essa minha disposição nesse sentido. E aí, a minha estratégia, que não foi acadêmica, não tinha uma metodologia acadêmica muito bem definida, foi de mandar e-mails para colegas de várias instituições no Brasil, né? Perguntando, né, se tinham isso no sentido ainda de pensar no espaço amostral de professoras universitárias negras, né? E aí, enfim, universidades, foi esse o meu campo de atuação, de mandar e-mail para colegas e perguntar se tinham colegas, desses meus colegas, que eles acreditassem que se autodeclarassem negras. E aí, enfim, recebi várias respostas, fui fazendo um banco de dados, né? Enfim, organizei esse banco de dados através do contato dessas professoras, porque eu iria entrar em contato para saber se de fato elas se autodeclaravam negras, e cheguei a uma quantidade de mais de 60 nomes de indicadas de professoras universitárias que possivelmente se autodeclaravam negras, e depois eu mandei esses e-mails de volta para essas pessoas. E aí a minha frustração começou a acontecer quando eu não recebi tantos retornos quanto eu esperava, né? Eu tinha 66 nomes espalhados pelo Brasil, e os retornos, eles foram bem mais tímidos do que a minha expectativa, digamos assim. Enfim,
E aí eu comecei a entender, digamos assim, a profundidade do problema no qual eu estava tentando tratar e investigar. Porque não era simples para as pessoas se autodeclararem a sua raça, né? Principalmente pessoas negras. A gente tenta esconder muitas vezes dentro do espaço acadêmico, justamente porque existe todo esse estereótipo, né, do que é ser uma pessoa negra, do que é ser uma mulher negra. E aí, quando você ocupa determinados espaços, muitas vezes, né, por não ter consciência racial, por não ter tido contato com esse tipo de discussão antes, ou por não estar interessado, muitas vezes você quer esconder, você não quer falar sobre esse assunto. Mas por que eu vou falar sobre esse assunto? Eu não quero passar como alguém que está fazendo mimimi, ou que está sendo coitada, enfim. E aí foi essa minha frustração inicial de não ter recebido tanto essas respostas que, como eu falei, né, eu mandei os e-mails e depois não recebi as respostas. Aí depois, como eu vi que a problemática era bem mais complexa, eu comecei a atuar de uma maneira mais indireta, né, utilizando outros recursos, né, indo atrás das pessoas que possivelmente das mulheres que da matemática que possivelmente se declaravam negras, utilizando outras formas, utilizando as redes sociais, utilizando o contato do amigo, e passo o contato dessa pessoa, e aí tentando ir de uma maneira mais indireta. E aí, quando eu comecei a atuar de uma forma mais indireta, essas respostas começaram a aparecer. E aí, hoje eu conto com dados de mais de 50 mulheres que se autodeclararam negras, né? Elas, né, mesmas se autodeclararam negras, que são professoras, né, universitárias de universidades federais, estaduais, institutos federais também, o Espaço Amostral contemplava os institutos federais, mas digamos que para hoje eu ter esse número, a coisa aconteceu meio passo a passo, justamente porque não é uma pauta que é discutida com tanta frequência dentro da matemática. Então, a coisa foi meio passo a passo. E hoje eu digo que esse número ele é pequeno, se eu pensar em termos percentuais, né? Se eu pensar com um número total de professoras, até se eu restringir para mulheres, né? De matemática dessas instituições, claro que é um número pequeno, estou pensando em termos nacionais aí. Por outro lado, ele é um número acima de muitas expectativas, porque às vezes a gente acha que não tem pessoas negras ocupando determinados espaços, mas muitas vezes as pessoas negras estão lá nesses espaços e o que acontece é que elas são invisibilizadas, ou seja, as pessoas não enxergam essas pessoas. Elas estão ali atuando e muitas vezes elas não aparecem, né, nos congressos, ou a pesquisa dessas pessoas não tem tanta visibilidade por conta dessas questões aí da invisibilidade aí de nós enquanto pessoas negras, não somente mulheres, homens também. Muito obrigado pela resposta. Dando continuidade a essa questão da representatividade, esse ano nós tivemos o falecimento do Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra, e durante as homenagens apareceu em um evento, as pessoas falavam de Chadwick Boseman o que representava o Pantera Negra. E muita gente falava que, pessoas mais velhas que falavam que o meu filho hoje tinha a chance de brincar de ser um herói negro, que foi algo que eu não tive na minha infância. Eu também sobre a representatividade, esse ano o IMPA ele teve bem mais meninas durante o curso de verão. E eu fui monitor de análise na reta. E quando a Carolina Araújo passava pelas meninas assim, era meio que um ofurô, e meninas até ficavam emocionadas em se ver, em ver que existe uma mulher que está no maior instituto de pesquisa do país. Você acha que esse seu trabalho é um trabalho que ainda não sobre representatividade, que está tirando da invisibilidade mulheres negras que trabalham na matemática e em ciência em geral? Você acha que esse seu trabalho acaba tendo um impacto também nos estudantes que estão começando agora? Com certeza tem muito impacto. Assim, você falou do Pantera Negra, acho que eu posso, inclusive, me ver enquanto mulher, que, enfim, o Pantera Negra eu já era adulta, não era mais criança, e, de fato, foi impactante para mim, né? E, enfim, eu não era mais uma criança, eu fico imaginando como é isso para uma criança, eu só consigo imaginar porque eu não vivi isso, como você mencionou, né?
E eu acho que isso se aplica em todas as situações, né? Todos os espaços. A gente está falando de representatividade positiva, né? Ser um herói é ter qualidades, né? Você ser referência, de certa maneira. E aí, você ser uma pessoa negra e olhar para heróis brancos significa que você, enquanto pessoa negra, não pode ser referência. Tem alguma coisa de errado em você, né? É uma associação subjetiva, porém é uma associação que existe, ela acontece. Onde a gente não se vê, a gente não se imagina, né? Se eu, enquanto mulher negra, olho para os espaços matemáticos, isso me imaginando enquanto aluna de graduação, por exemplo, e não vejo outras mulheres, como você mencionou o caso da Carolina, que é uma figura muito importante dentro da causa das mulheres matemáticas. Se eu não vejo outras mulheres ocupando aquele espaço, eu acredito que aquele espaço não é um espaço para mulheres, ou que as mulheres podem até ser boas, mas no fundo quem vai fazer coisas de bastante destaque são os homens. E aí, pensando sobre a perspectiva racial, onde já existe todo um estereótipo, em geral, associado a coisas negativas, né? Porque você, enquanto pessoa negra, eu, enquanto figura negra, talvez dentro da minha unidade, onde eu trabalho, lá na UFBA, as pessoas já me conhecem, enfim. E aí, sabem que eu sou professora, e certamente isso interfere, né? Mas se eu saio para outros espaços, fora da minha unidade, por exemplo, as pessoas não me conhecem. Eu volto a ser uma figura negra. E o que é uma figura negra dentro da universidade? Figura negra dentro da universidade, ela pode ser a moça da limpeza, no caso de mim, uma mulher negra, pode ser uma técnica, no máximo, talvez uma professora substituta, na melhor das hipóteses, mas não pode ser uma professora concursada, enfim, né, permanente do quadro de professores da universidade, uma coordenadora de pós-graduação, como é o meu caso. Então, eu vivo isso todos os dias. Essa é a minha vivência enquanto pessoa negra. Essas são as violências que eu sofro enquanto pessoa negra. E aí, se eu penso em termos de graduação, como você falou em relação às referências, essas são as vivências também das meninas, das mulheres negras da graduação, né, que hoje estão um pouco mais presentes por conta da política de cotas. Então, se elas não se enxergam em determinados espaços, automaticamente elas associam que aquele espaço não é para elas. E se elas se enxergam, é o contrário, né? Você pensa, poxa, esse espaço também pode ser para mim, eu também posso chegar lá. Então, certamente, hoje que a gente tem um grupo, né, que é o Grupo de Matemáticas Negras, que começou inicialmente como um grupo de WhatsApp, que começou inclusive no ICM, que a gente teve a oportunidade de se conhecer, várias mulheres negras, professoras, alunas, foi um momento muito marcante para mim, enquanto mulher negra, de me ver próxima de muitas outras mulheres parecidas comigo, e aí nessa ocasião a gente criou esse grupo de WhatsApp com o objetivo inicial de trocar fotos, e aí depois a coisa foi ganhando foi ficando um pouco mais ampla, né? A gente percebeu que era um espaço onde a gente poderia se ajudar, né? Inclusive em relação a essas vivências, né, que a gente tem, essas violências que a gente vive, né, entender que é uma violência que eu sofro e que outras pessoas iguais a mim também sofrem, que era um espaço onde a gente poderia, né, fazer isso, e também depois a gente entendeu que poderia ser um espaço de articulação, e da gente perceber essas meninas negras, né, hoje em dia esse grupo, ele conta não somente com professoras, conta com estudantes mulheres negras, né, esse é o nosso critério, de pós-graduação, professoras também, e, enfim, a gente acredita que certamente essas meninas da graduação talvez tenham uma referência que a gente, enquanto mulher negra, na nossa época, não teve, né? E elas dizem que isso faz muita diferença, que muitas vezes no momento em que você está querendo desistir ali, vivendo determinadas violências que são cotidianas, você percebe que outras pessoas vivem aquilo também e que a gente pode resistir, que a gente pode continuar, porque outras pessoas conseguiram, a gente também pode conseguir. Muito obrigado, Manuela. Queria dar continuidade agora. Eu queria entrar no assunto que é um pouco delicado também, que é a questão de cotas. Porque
cotas no Brasil é algo meio interessante, porque o que acontece em geral é que você bota pessoas negras dentro da universidade. Só que eu tenho, por exemplo, muitos amigos dizem que você colora as universidades com cotas, mas parece que a questão do racismo não diminui. Eu tenho vários amigos que dizem que quando voltam para casa da universidade em geral, a polícia revista neles, jogam livros no chão, e ele tem que provar que os livros são deles, porque ainda existe a coisa de acreditarem que o negro ele não faz universidade. Geralmente se você mora em regiões mais pobres, que em geral acontece com a maioria dos negros no país. Então, qual a sua opinião sobre cotas dentro do nosso país? E também queria que você falasse um pouco sobre cotas para pós-graduação. Eu acho que cotas é necessário, né? A gente tem uma história que a gente não pode apagar. A gente veio aí de mais de 4 séculos de escravidão, né, no nosso país. É um país que não reconhece muito esse período tenebroso, ou que talvez reconheça, mas que romantize esse período. Então, eu queria iniciar minha fala dizendo que eu acho que é essencial. É essencial no sentido de reparações óbvias, né? E é essencial no sentido da diversidade. É importante que a gente tenha espaços cada vez mais diversos, com identidades diversas. Eu estou falando racial, porque é o meu lugar de fala, mas a gente pode falar de outros tipos de diversidade também. Então, acho que os espaços eles precisam ser diversos, porque a diversidade ajuda, inclusive, a gente fazer uma ciência mais eficaz, porque a diversidade está associada à diferença de pontos de vista, né? As vivências, né, que a pessoa tem, né, que estão associadas à identidade daquela pessoa, também são importantes na construção da ciência, né? São importantes na forma que aquela pessoa vai enxergar a ciência, nas perguntas que aquela pessoa vai fazer, nas perguntas que aquela pessoa tem interesse em responder. Depende também das vivências daquela pessoa, né? E as vivências, a gente tem aí as diversidades todas, raciais, de gênero, de sexual, etc., né? Então, a gente tem um país aí cuja abolição foi o último país do Ocidente, né, das Américas em particular, a abolir a escravidão, em 1988. E é importante a gente colocar aí nessa linha histórica de que a primeira escola de ensino superior do Brasil é de 1808. Então, quando é a primeira, que inclusive é a escola de medicina, que foi aqui em Salvador, né, aqui na Bahia, a primeira escola de medicina, que hoje está vinculada à UFBA, ela é de 1808. 1808, enquanto as pessoas brancas estavam estudando, ou tinham a possibilidade de estudar, o meu povo estava sendo escravizado. Então, se a gente olhar sobre essa perspectiva, eu acho que já justifica. Mas isso é um pouco difícil de entender, porque existe uma romantização da nossa história, né? As pessoas no Brasil, elas não conhecem a própria história do país, né? A gente tinha até muito pouco tempo novelas que traziam a época da escravidão de uma maneira romântica, né? Que a princesa Isabel foi lá, assinou a carta e os negros saíram contentes, sorrindo e cantando, felizes porque tinham sido libertos, sendo que a gente não teve políticas de inclusão dessas pessoas, a gente não teve terra, não teve emprego, não teve acesso à educação. Então, eu acho que um passo importante é que as pessoas, de fato, conheçam a história real do Brasil, não a história romântica do Brasil, né? E que elas se envergonhem desse período que nós tivemos aí, onde pessoas negras eram escravizadas aqui nesse país, foram sequestradas de África e que vieram para cá escravizadas. Então, acho que só isso, se eu parasse aí, eu acho que a política de cotas ela já poderia ser justificada. Enfim, ela já é uma realidade, a política de cotas já existe, inclusive a lei de cotas, que é de 2012, ela já é uma realidade nas universidades federais, em várias universidades estaduais, a USP e a Unicamp, inclusive, incluíram a lei de cotas recentemente, né? Foram as últimas aí a incluir, e isso já é uma realidade, mas é como você falou, você mencionou a experiência do seu colega. A gente olha para a universidade hoje, eu, enquanto docente, vejo que a universidade ela tem muito mais a presença de pessoas parecidas comigo do que talvez na minha época de estudante. Mas eu acho que existe muitas vezes uma preocupação muito grande com o ingresso, né, de pessoas, de você ter uma diversidade, nesse caso a gente está falando de diversidade racial,
mas a gente não olha para a ponta. Quem são as pessoas que estão se formando? Né? Porque, ok, as pessoas negras estão entrando, mas as pessoas negras estão saindo? Será que elas estão se formando dos seus cursos de graduação? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas negras, elas vêm de família mais humilde, vêm de família com menos recursos financeiros. Então, se a gente não faz nenhum tipo de política de permanência desses estudantes, a gente está falando aí só de ingresso. Mas ingresso não importa, a gente quer saber a ponta. Então, já existe uma diferença percentual muito grande entre o ingresso e a ponta. E claro que é importante trazer os recortes de curso, né? Se você olha o curso de medicina ou se você olha o curso de licenciatura em matemática, as diferenças aí vão ficar cada vez mais evidentes, né? Então, já vai afunilando dentro da própria graduação. E aí, se a gente pensa no aluno que finaliza esses estudos e em termos de pós-graduação, aí o funil vai ficando cada vez mais fino, né? Então, a gente nota cada vez menos a presença de pessoas negras se você for aí aumentando os níveis, né? Se você pensar em nível de mestrado, nível de doutorado, você vai diminuindo aí a presença de pessoas negras. Em relação à política de cotas da pós-graduação, a gente tem aí, eu até anotei aqui, a gente tem uma portaria do MEC de 2016 que fala que os programas de pós-graduação deveriam apresentar propostas de inclusão de negros e indígenas nos programas de pós-graduação. Essa portaria é de 2016. Mas, na prática, a gente não vê essa portaria muito sendo utilizada, né? Então, o MEC deu essa possibilidade dos programas de pós-graduação no Brasil, né? Das instituições de ensino superior federais, né? De estarem apresentando essas propostas. E o que a gente percebe é que, na prática, né, a teoria é bem diferente, né? Enfim, se eu falar de uma maneira um pouco mais concreta em relação à minha instituição, a instituição na qual eu ensino, que é a Universidade Federal da Bahia, a gente tem uma resolução que trata sobre a reserva de vagas, acho que é aproximadamente 30%, acho que no mínimo 30%, para alunos negros e indígenas, eu acho que é isso, para alunos negros e indígenas nas pós-graduações. A gente tem uma resolução interna da UFBA. Mas é aquela coisa, novamente, a teoria é diferente da prática. Quando a gente vai olhar para os programas de pós-graduação, a gente não percebe essa presença, ou seja, a gente não tem essa coisa tão aplicada aí da resolução e nem muito menos da portaria do MEC, né? Pensando na resolução de uma maneira interna em relação à UFBA. Obrigado, Manuela. Vamos mudar um pouco o tema para deixar um pouco mais leve a conversa. Não que não seja importante também. Eu gostaria que você falasse sobre a sua pesquisa, o que você tem estudado recentemente. Aí fica mais leve. Aí fica mais leve, talvez. Vamos lá, né? Atualmente eu tenho cargo administrativo, acho que é importante pontuar isso. O cargo administrativo toma bastante o tempo da gente, eu sou coordenadora do programa de mestrado da UFBA. Tenho tido uma participação política também bastante intensa, né, no sentido de falar sobre a causa das mulheres, sobre a causa das mulheres negras dentro da matemática. E, paralelamente, eu tenho tentado tocar a minha pesquisa aí, que eu sou da área de álgebra. Mais precisamente, eu trabalho com a área de anéis não associativos, né, álgebras não associativas, trabalho com essas estruturas algébricas. Eu trabalho com identidades polinomiais, né? Enfim, é uma ideia que pode ser colocada dentro de uma perspectiva mais ampla, não precisa ser de estruturas não associativas, mas minha pesquisa trata mais de álgebras de Lie e álgebras de Jordan, que são, em particular, álgebras não associativas. Então, no fundo, a gente pensa, a gente tem uma álgebra, né? Nesse caso de Lie ou de Jordan, que são as coisas que eu mais trabalho, e aí a gente pensa em identidades polinomiais para essa álgebra, né? Que, no fundo, são relações que essa álgebra satisfaça. E aí tem várias perguntas que podem ser feitas aí nesse sentido, inclusive de como essas relações podem me dar informações sobre a álgebra, né? No fundo, quando eu trabalho com determinadas relações, eu posso me perguntar quem são as álgebras que satisfazem essas identidades, né? Ou, dado uma álgebra, perguntar quem são as relações que essa álgebra satisfaz. Então, eu trabalho bastante com
com essa linha aí da teoria de álgebras não associativas, que tem muitas motivações aí, digamos, as estruturas que eu utilizo, né, que eu trabalho, álgebra de Lie, álgebra de Jordan, tem motivações não necessariamente dentro da matemática, em outras áreas afins, como a física, por exemplo, mas o trabalho que eu faço é um trabalho mais algébrico e mais teórico mesmo, trabalhar com essas relações, com essas identidades polinomiais. Vamos misturar um pouco os temas sobre pesquisa e também a questão racial. No seu currículo tem que você fez Você fez sanduíche? Fiz. Eu fiz uma parte do meu doutorado eu fiz na Universidade de Palermo, na Itália. Então, eu fiz doutorado na Unicamp, como eu já tinha mencionado, e aí passei esse tempo na Universidade de Palermo, trabalhando com o professor Antônio Gianbruno, que é um dos pesquisadores aí, referência dentro da área de teoria de identidades polinomiais. Quando eu lembro da questão racial, eu lembro da Itália, da questão do jogador Balotelli, que foi o primeiro jogador negro da Itália e ele tinha o poder de dividir o país, basicamente. E como você vê essa questão racial na Itália, que foi o país que você conheceu? Eu passei 5 meses, eu morei no sul da Itália, bem no sul, inclusive tinham muitos imigrantes africanos, e o que eu percebia é que existe bastante do estereótipo do que é ser uma mulher negra brasileira na Itália ou na Europa, se eu pensar sobre uma perspectiva mais ampla aí, de Europa. Então, o que eu senti é que era difícil as pessoas acreditarem que eu tinha ido para a Itália estudar, né? Elas achavam que, sei lá, eu era talvez a mulher do samba, a mulata do samba, talvez tinha ido para a Itália para arrumar um casamento, isso também é bem comum. Então, essa foi a minha relação. Eu não sei se eu consigo responder com a relação da Itália de uma maneira mais geral, porque eu acho que eu posso ser injusta, né? Eu morei não muito tempo lá, eu posso falar da minha relação vivendo na Itália com racismo, assim. Então, a minha relação é que eu era vista como a mulata do samba. Era difícil as pessoas acreditarem que eu tinha ido para lá para estudar. E a gente sabe que está intimamente ligado ao racismo, né? Inclusive a figura que é da mulher, de mulheres como eu, de mulheres negras, que é exportado para a Europa, né? O que muitas vezes, o que é que essas mulheres estão fazendo na Europa? A gente tem muitos casos de prostituição na Europa, então tinha essa coisa da associação à minha figura, a essa coisa da prostituição. Enfim, então a minha relação é que eu cheguei na Itália e eu não conversava, eu falava italiano, eu não conversava com pessoas de fora do departamento, ou pessoas conhecidas, só conversava com pessoas conhecidas e na rua eu tentava falar pouco, porque, enfim, isso poderia ser associado a coisas não muito bem vistas e poderia me colocar em situações complicadas. Então, a minha vivência foi essa, foi de que eu saía na rua e eu tentava ficar calada, porque essas pessoas me interpretassem, né? Enquanto mulher negra, estava claro, né? Enfim, as pessoas olhavam e elas viam que eu era mulher negra, uma mulata, né? Que inclusive é um termo bastante pejorativo. Mas se eu abrisse a boca e elas entendessem que eu era brasileira, aí era um trio que não era nada bom para mim. Mulher, negra e brasileira. Aí era sorrisinhos, enfim, então eu tive que enfrentar esse estereótipo de que eu poderia estar fazendo qualquer coisa na Itália, menos fazendo doutorado de sanduíche. Eu perguntei isso porque eu passei ano passado 2 meses em Nova York. Felizmente não foi esse ano. Muito felizmente. Pelos casos mais graves de coronavírus. Mas eu lembro que lá a questão racial, a segregação é visível. Tem muita gente que são descendentes de africanos, e eles entram em grupos fechados e não falam inglês entre eles. Você também vê a questão da forma de se vestir lá, bem diferente da forma como o negro se veste e do branco. A coisa lá é muito escancarada, assim. É um pouco diferente do Brasil. No Brasil é como se todo mundo andasse junto, mas existe o racismo ainda. Lá não. Junto, porém separado. Lá não, lá as pessoas elas são
tem um jeito próprio de se vestir, isso me chamou muita atenção. Até tênis, calça, camisa, o jeito de andar, a forma de pronunciar as palavras é bem diferente. Só para ensaiar, eu queria que você deixasse alguma mensagenzinha para os nossos ouvintes, principalmente para os estudantes negros, né, que com certeza é o seu principal público. A mensagem que eu queria deixar, não sei se é exatamente uma mensagem, mas eu acho que é aquilombe-se. Eu acho que é a mensagem que eu diria para mim hoje, com a consciência que eu tenho, que eu talvez não tinha quando eu era uma estudante, no sentido de que procure as suas iguais, né? Entenda que você não está sozinha, entenda que muitas vezes a gente também tem vontade de desistir, porque não é fácil, porque as violências elas são constantes. Inclusive, quando você mencionou a coisa dos Estados Unidos, eu acho que é porque o racismo no Brasil ele é diferente, mas eu não sei se ele é melhor ou pior. Eu diria que ele é pior, porque ele é mais velado. Porque a segregação ela existe também, né? Existe bairro de preto e bairro de branco no Brasil. Existe escola de preto e escola de branco. Existe universidade preta e universidade branco, né? As pessoas negras muitas vezes estão mais presentes em universidades particulares do que públicas, por exemplo, né? Então, eu acho que o recado que eu queria deixar é que encontrem pessoas parecidas com vocês, entendam de que vocês não estão sozinhas, entendam de que as dificuldades que você passa, muitas vezes não é pessoal com você, é pelo que você representa enquanto pessoa negra, né? Muitas vezes as dificuldades, elas são dificuldades gerais, e encontrar outras pessoas nas quais você possa compartilhar, que você saiba que consegue te entender, eu acho que é algo muito importante. Então, é encontrar outras pessoas parecidas para conversar, para trocar ideia, para desabafar muitas vezes, e acreditar que nós não estamos sozinhas, né? Que certamente a nossa geração, ela é o sonho da geração da minha mãe, que é o sonho da geração da minha avó, que certamente é o sonho dos meus antepassados que foram escravizados, e eu muitas vezes acredito que é isso que me mantém de pé. O que mantém de pé é entender que eu espero ser, né, que os meus sonhos de repente sejam concretizados aí nas próximas gerações. Que muitas coisas que eu vivo hoje, eu espero que as próximas gerações não vivam. Então, eu acho que é isso que me faz me manter de pé, e eu espero que é isso que mantenham vocês aí, meninas negras, mulheres negras que estejam me ouvindo de pé. Não que este de pé seja fácil, mas que é possível. Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Exatas. Até mais!